Olá pessoal, estamos começando a nossa aula de geometria aí, tá? Hoje nós vamos falar sobre números decimais, né? Então nós vamos trabalhar com leitura desses números, transformando o número decimal em fração decimal e transformando uma fração decimal em um número decimal. Vamos lá? Então pessoal, aqui tem alguns exemplos de leitura, tá? Quando se tem uma casa decimal, significa que, no caso aí, eu vou ter denominador 10 quando eu transformar em fração. Duas casas decimais, denominador 100. Três casas decimais, 1000 e assim por diante, tá? Então, olha só, quando eu tenho uma casa decimal, como é que eu leio essa casa decimal? Eu leio como décimo, certo? Aqui, à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. À direita da vírgula, nós temos o quê? A parte decimal. Então, a quantidade de casas é que vai definir a potência de base 10. Uma casa decimal, décimo. Duas casas decimais, centésimo. Três casas decimais, milésimo. Quatro casas decimais, décimo de milésimo. Cinco casas decimais, centésimo de milésimo. Seis casas decimais, milionésimo. Décimo equivale denominador 10, centésimo, denominador 100, milésimo, denominador 1000, décimo de milésimo, denominador 10.000, centésimo de milésimo, denominador 10.000 e milionésimo, denominador 1 milhão, tá? Então vamos ver agora alguns exemplos aí sobre a leitura desses números decimais. Aqui eu tenho 4,02. Então o 4 ele é a parte inteira. Então eu leio como 4 inteiros e 2 centésimos. Por que 2 centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais aqui, tá? Letra B, 37 inteiros, porque está à esquerda da vírgula, e 5 décimos. Por que 5 décimos? Porque eu tenho uma casa decimal. Letra C, 2 inteiros e 426 milésimos. Por que milésimos? Porque eu tenho 3 casas decimais. Tá bom? Aqui foi feita a nossa leitura, tá? Então, continuando aí, pessoal. Temos aqui dois exemplos aqui, né, de números decimais. Eu quero transformar esses números decimais em fração centesimal ou fração decimal. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, como eu quero transformar em fração, eu vou repetir o número sem a vírgula. No numerador. Ó, 3,75. Repetir sem a vírgula vai ficar 375. Aí aqui abaixo, ó, ficou 1. Então, eu tenho que acrescentar 0 à direita do 1, de acordo com a quantidade de casas decimais. Ó, 2 casas. Então, eu acrescento 2 zeros. Certo? Então, ficou 375 centésimos. Leitura desse número, 3 inteiros e 75 centésimos. Né? Agora, 7,004. Como é que eu leio esse número? 7 inteiros e 4 centésimos. Aí, repetir o número sem a vírgula no numerador, certo? Acrescento 1 aqui embaixo e vejo quantas casas decimais eu tenho. Ó, eu tenho 3 casas decimais. Então, acrescento 3 zeros à direita. 1, 2, 3 zeros. Pronto. Transformei o número decimal em uma fração decimal. Ok? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar uma fração decimal. Por que recebe esse nome? Fração decimal. Porque o denominador é potência de base 10. Aqui é 10 ao quadrado, aqui é 10 elevado a 1. Tá? Então, como é que eu vou transformar uma fração decimal em um número decimal? Primeiro, repito o número, repito o numerador e vejo quantos zeros tem no denominador. Tem 2 zeros. Então, ando 2 casas decimais para a esquerda. Olha, 1, 2, 12,45.
Mesma coisa aqui, 375, 1 zero. Então ando uma casa decimal para a esquerda. Pronto. Aqui eu fiquei com 12 inteiros e 45 centésimos. Aqui 37 inteiros e 5 décimos. Finalizamos a nossa aula de geometria. Façam os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, um abraço.